Você ainda não está fazendo marketing de conteúdo? Então assiste esse vídeo até o final que eu vou te trazer conceitos do que é marketing de conteúdo e por que você deve aderir a essa estratégia para o seu negócio. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Tainá Escocardi, eu sou sócia e head comercial da Hubify. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre marketing de conteúdo. Você sabe o que é marketing de conteúdo? Então vamos lá. Marketing de conteúdo é uma estratégia digital na qual você vai atrair o seu público-alvo através de conteúdos. Tá? Esses conteúdos, eles podem ser de diversos formatos, por exemplo, conteúdos escritos, conteúdos em vídeo e em diversas plataformas também, como dentro de um blog ou até nas redes sociais ou em canais como no YouTube, que é esse que você está assistindo esse vídeo. Então, assim, o principal objetivo de uma empresa que adota marketing de conteúdo é que você consiga trazer materiais que tem materiais ricos, né? Materiais que de alguma forma ajudem a sua persona na jornada de tomada de decisão do processo de compra, tá? Então, assim, são conteúdos que vão ter por objetivo tornar a sua empresa relevante ou até uma especialista dentro do segmento de atuação do seu modelo de negócio. Por exemplo, eu sou um e-commerce que vendo produtos de moda. O seu objetivo é ser relevante quando assuntos de moda estiverem em questão. Ou, eu sou uma plataforma de gestão comercial. O seu objetivo é que quando a sua persona estiver buscando por conteúdos ou por saber mais sobre alguma questão relacionada à área comercial, você tem que estar impactando e trazendo conteúdo relevante para esse momento. Tá? Então, vamos começar com alguns formatos em que é possível você fazer marketing de conteúdo, tá? Então, assim, atualmente o formato mais popular do marketing de conteúdo é através de um blog, né? Porque muitas empresas hoje possuem um blog, sejam empresas B2B ou B2C, tá? Porque o blog, primeiro, o blog ele é um canal em que você vai começar a colocar conteúdos relevantes para educar o seu público para uma compra mais natural do seu produto. Tá? Então, dentro de um blog, uma mentalidade que você tem que ter a partir do momento em que você decide ter um blog é que você tem que, de fato, se comprometer com esse canal. Então, assim, o blog ele é um canal que exige frequência de publicação. Então, se de fato você atualmente não consegue assumir, né, esse compromisso de publicar conteúdos de forma recorrente dentro de um blog, é melhor você esperar um pouco para iniciar essa estratégia. Mas se você já tem ou internamente alguém para produzir esse conteúdo, ou você mesmo vai assumir, né, de produzir esse material, é importante que você sempre entenda quem é a sua persona. O que essa persona precisa consumir ao longo da jornada de tomada de decisão para chegar e comprar o seu produto ou o seu serviço. Tá? Então isso é muito importante. Então, dentro de um blog, você vai publicando os seus conteúdos, né? E esses conteúdos, se estiverem otimizados dentro das melhores práticas de SEO, você tem a possibilidade de ranquear no Google. Então, quando o usuário ele vai lá e joga no Google, por exemplo, vamos voltar naquele exemplo de uma ferramenta de gestão comercial. Ele joga lá no Google, como gerenciar um time de 5 pessoas, 5 vendedores, né? E aí você cria um conteúdo lá, 5 dicas para gerenciar um time de 5 vendedores. Você teve a chance de aparecer de forma orgânica, né? Uma vez que o seu conteúdo está dentro das melhores práticas. E com isso, você começa já a ter um primeiro contato com esse potencial cliente, né? Mas é um contato ainda num tom em que você está educando ele, não querendo vender logo de cara já a sua ferramenta. Você abriu um canal de comunicação. Tá? Aproveitando esse exemplo, eu quero explicar para vocês uma coisa muito importante dentro do marketing de conteúdo, porque nem todos os conteúdos, né, do seu blog, eles vão estar escritos para a pessoa que está na mesma etapa da jornada de tomada de decisão. Tá? Hoje, dentro do marketing de conteúdo, a gente acaba dividindo, né, esses conteúdos em 3. Tá? Que são conteúdos de topo de funil, de meio de funil e de fundo de funil. Tá? Conteúdos de topo de funil são conteúdos em que o objetivo é você falar sobre o problema dessa persona. Por exemplo, no caso da solução, né, para um gerenciamento comercial.
Quando eu tô falando do problema, né, da persona no conteúdo de topo de funil, alguns exemplos para esse caso poderiam ser problemas de eficiência no comercial, o que fazer quando você tem turnover de, sei lá, vendedor no seu negócio. E esse tipo de conteúdo, ele ia começar a introduzir, né, o seu negócio. Então, assim, são conteúdos ainda muito focados na dor da persona, tá? Legal, conteúdo de topo. Conteúdo de meio de funil é para quando esse potencial cliente ele já sabe que ele tem um problema, mas ele ainda está buscando soluções para esse problema, o que poderia ajudar a solucionar esse problema. Então, assim, por exemplo, ainda naquele exemplo que eu trouxe, uma vez que a gente está falando sobre o ambiente comercial, né, poderia ser dicas de CRM ou dicas de gerenciamento de pipeline, algumas coisas como essa, porque você já está trazendo algumas soluções. Tá? Mas você ainda não fala em nada sobre a sua empresa especificamente. Você ainda está trazendo algumas soluções para aquela dor que o usuário teria no topo de funil. Tá? No fundo de funil, já é uma etapa em que o seu público-alvo ele já está mais suscetível a comprar o seu produto ou serviço. Então, apenas nessa etapa do fundo de funil, você pode começar a falar que a sua empresa resolve esse problema, né? Trazendo cases de sucesso, trazendo, né, já amarrando todo o funil em si com como que você vai ajudar a solucionar aquele problema com uma solução, né, que é a sua empresa nesse caso, tá? Então esse daqui é basicamente o funil e dentro do seu blog é importante você ter um misto de um pouquinho de conteúdo em cada uma dessas etapas, porque com isso, quando o usuário ele entrar no seu blog, ele vai começar a navegar dentro dos conteúdos, ter interação e tudo mais. Então isso é muito bacana. Porque você vai criando, né, uma credibilidade com esse público, tá? Legal, mas o blog ele é só um canal para educar? Não, né? Ele é um canal também para você começar a converter. Porque a pessoa pode chegar por um conteúdo, né, ler todo esse conteúdo e falar, olha, era isso que eu estava buscando. Então, é importante você ter dentro do seu blog também CTAs, que CTAs são Call to Action, né, que basicamente é locais onde você vai fazer com que o público faça uma levantada de mão. Ah, eu quero saber mais, eu quero um contato com um especialista, ou pode ser um botão que leve diretamente para uma compra online dentro de um e-commerce. Tá? Mas é importante sim você ter uma estratégia pensada em começar a converter também esse público que chega através dos seus conteúdos do blog. Tá? Então, voltando, o blog ele é um canal em que você pode praticar o marketing de conteúdo. Tem outros como o YouTube, produzindo vídeos, né? Tendo SEO também dos seus vídeos para você começar a indexar no Google. As redes sociais são um canal onde você pode começar a produzir esse conteúdo rico também. Então, assim, não é só ter um blog que categoriza o marketing de conteúdo, mas outros canais também. E o ideal é você ter uma estratégia mais holística, né, que utilize um pouco de cada um e até linke eles. Por exemplo, eu tenho um conteúdo no blog e no final desse conteúdo eu tenho um vídeo, né, que eu publiquei no YouTube, em que vai explicar um adicional ao texto e tudo mais. Ou você faz uma chamada nas redes sociais que leva tanto para o seu canal no YouTube como para o seu blog. Enfim, você amarrar tudo isso e construir de uma forma em que o usuário ele vá navegando por vários pontos de contato, é super interessante, tá? Tem uma pesquisa muito legal da Content Trend que eles trazem um pouco sobre algumas métricas, né, da utilização de blog no Brasil. Então, os dados que eles trazem é que 67,3% das empresas brasileiras hoje já utilizam marketing de conteúdo, tá? E 16,5% dessas empresas estão num estágio inicial de uma estratégia de marketing de conteúdo. Das empresas que não utilizam, 56,9% disseram que pretendem, nesse ano, começar a utilizar. Então, realmente traz um custo-benefício muito bacana, né, para as empresas e é algo no mercado em que está tendo um acesso maior agora, né, ao conhecimento do porquê fazer marketing de conteúdo e quais são os resultados que uma estratégia como essa consegue trazer, né? Então as empresas estão realmente pensando em aderir.
Tá? E eu quero trazer também uma explicação sobre o marketing de conteúdo dentro do processo do marketing digital. Tá? Então, assim, o marketing de conteúdo, ele é uma estratégia que não vai te trazer um resultado a curto prazo, tá? É uma estratégia mais a médio e longo prazo. E por quê? Porque dentro da estratégia de marketing de conteúdo, aqui especificamente falando sobre o canal de blog que você criaria, para produzir esses artigos e para indexar no Google, toda vez que você publica um conteúdo novo dentro do blog, é uma URL nova, é uma keyword nova que você está colocando dentro do seu domínio. E o algoritmo do Google, ele demora um tempo para reconhecer e passar uma credibilidade, para essa nova URL. Então, leva um tempo de indexação, tá? E esse tempo não é um tempo que uma agência ou uma pessoa na sua empresa vai conseguir agilizar ou não. É um processo realmente de algoritmo. Então, assim, ele é uma estratégia mais a médio e longo prazo. E que, de fato, você só vai conseguir ter uma estratégia sólida se você tiver frequência. Porque se você parar no meio do caminho e depois resolver voltar, é como se você estivesse começando do zero novamente, tá? Então, a frequência é muito importante. Então, assim, dentro da lógica do marketing de conteúdo, você tem o seu produto ou o seu serviço, e aí você vai produzindo, em diversos canais que você possa ter, conteúdos relevantes que ajudem a persona a se educar sobre o mercado em que você trabalha para depois consumir o produto que você vende ou o seu serviço, tá? Então, dentro dessa lógica, a pessoa joga no Google, algum termo, aparece o seu site, o seu blog, tá? E aí, com isso, você tem CTAs que levam para uma levantada de mão ou para compra direta de um produto. Muitas empresas hoje falam, eu não vou fazer marketing de conteúdo porque é uma estratégia muito trabalhosa, eu não quero fazer. E aí, essas empresas, elas investem só em mídia paga, fazendo compra de palavra ou fazendo uma estratégia display, enfim. Mas elas só querem pagar para aparecer. O que isso significa efetivamente? Que no mês que você parar de pagar, automaticamente você parou de aparecer. Então, assim, é uma estratégia que a curto prazo te traz mais retorno, toda essa parte paga? Sim, mas a médio e longo prazo não vai ser a mais sustentável para sua marca, porque sempre vai acabar, que o custo de aquisição do seu cliente ele vai ficar mais alto, porque você está tendo que colocar uma verba investida para ter esse local para aparecer. Então, assim, o ideal é que você faça as duas, obviamente, mas que sempre dê uma atenção bastante especial para o marketing de conteúdo, porque a médio e longo prazo vai ser o mais saudável para sua empresa. Tá? Então, assim, entendido já o que é marketing de conteúdo, como que é o processo e o que é importante, eu quero falar um pouquinho com você sobre métricas, Como que eu vou saber se a minha estratégia de marketing de conteúdo ela está dando certo ou não? Tem algumas métricas que são muito importantes você olhar. Primeiro passo, você tem que ter o Google Analytics instalado dentro do seu blog, por exemplo, tá? Então, assim, e o seu blog ele pode ser tanto uma página como um subdomínio, enfim, não quero entrar nesse ponto agora nesse vídeo, tá? Mas a gente pode criar algum outro explicando um pouco sobre a diferença. Mas é importante ter instalado o Google Analytics para que a gente consiga olhar algumas métricas, como, por exemplo, as visitas da página. Quantas pessoas estão chegando, no seu site ou, enfim, no seu domínio pelo blog, pelo canal do blog, quantas visitas o seu blog ele está tendo mensalmente, ou até quais são os conteúdos de blog que tem mais visitas, Como que tá a navegação do usuário? Ele entra por uma página e aí depois ele passa por mais 3, Isso é muito importante você começar a analisar, porque mostra se os conteúdos estão sendo relevantes para sua persona ou não. Uma outra métrica que é muito bacana também é, por exemplo, eu indexei com um termo de pesquisa importante para o meu negócio com conteúdo de blog. E aí o usuário entrou e saiu muito rápido. Por que ele saiu muito rápido? Aquele conteúdo talvez não estava atendendo a chamada que você colocou, não era um conteúdo profundo o suficiente, enfim. Então, para isso, você tem que olhar bastante também a taxa de rejeição, que é uma métrica muito importante para você ver se os seus conteúdos estão, de fato, atendendo a expectativa do seu público-alvo. Tá? Páginas por visita também, de fato você tem que analisar
a navegação do usuário, quanto tempo ele fica, quantas páginas ele acessa, e depois quando você já estiver começando a gerar um lead efetivamente, né, você cruza todas essas métricas com a quantidade de pessoas que clicaram no seu CTA, naquele botão que eu expliquei, que é uma levantada de mão. E aí com isso você vai conseguindo cruzar dados e construindo todo o seu funil de jornada de tomada de decisão, né, todo o seu funil de inbound, tá? Pessoal, é isso para esse vídeo. Acompanhem, todas as quintas a gente coloca vídeo novo no canal, então cliquem aí para seguir e ativem o sininho para receber a notificação do vídeo da semana que vem. Obrigada, até mais!